Boa noite a todos. Meu nome é Divina de Fátima Rodovalho Faria, casada, mãe de 2 filhos, empresária e estudante de filosofia há 26 anos e moro em Rio Verde, Goiás. Em nome da Fundação Logosófica, cumprimento a todos vocês e manifesto a grande alegria que é para nós a oportunidade de compartilhar nesta atividade um pouco do que temos aprendido aqui. A logosofia é uma ciência criada em 11 de agosto de 1930 em Córdoba, na Argentina, pelo humanista Carlos Bernardo González Pecotti. Está completando este ano 91 anos. Apesar de nova, esta ciência já conta com milhares de estudantes espalhados em diversos países, tais como Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, Holanda, Canadá, Israel e outros mais. No Brasil, existem dezenas de sedes logosóficas. Elas se encontram em quase todas as capitais e em muitas cidades do Brasil. A primeira sede foi em Belo Horizonte, em 1935. Em nossas sedes, estudamos a ciência logosófica. Ciência esta que ensina a conhecer a si mesmo, ensina sobre as leis universais, ensina o conceito de Deus, de vida, conceito do valor do tempo e muitos outros. Com vistas à formação de uma nova cultura e de uma nova civilização, oferecendo à humanidade a possibilidade de reencontrar a paz e a felicidade por meio do conhecimento e da evolução consciente. As sedes logosóficas, portanto, em qualquer localidade que se encontre, são reconhecidas como instituição de utilidade pública. Periodicamente, a logosofia realiza atividades públicas, como nesta noite, que em particular é resultado de um esforço coordenado entre as sedes de Goiânia, Iporá, Mineiros, Rio Verde e Jataí, como parte do curso de paz que estaremos realizando este semestre. Hoje trata-se de um painel com o tema central Educar Filhos, Educando a Si Mesmo, e será apresentado por 2 estudantes de logosofia, Edinaldo e Elisane, os quais se apresentarão a seguir. Será uma exposição de aproximadamente 40 minutos, seguida de 10 minutos para perguntas, os quais poderão ser feitas pelo chat durante a atividade. Então, eu passo a palavra agora para o Edinaldo e a Elisane, e bom proveito. Boa noite a todos. Quero manifestar aqui minha alegria em estar participando dessa atividade tão especial. Me chamo Edinaldo, sou casado, pai de um casal de filhos, atuo na profissão de contador aqui na cidade de Iporá, Goiás. Essa atividade ela é muito especial. Por quê? Porque vamos falar de aspectos relacionados à educação de filhos, que hoje, para nós como pais, entendo que devemos estar incluídos nessa educação como agentes principais, protagonistas nesse processo de educar os filhos. E por isso o tema, Educar Filhos, Educando a Si Mesmo. Vou passar a palavra para minha amiga e estudante, para se apresentar e trazer alguns conceitos sobre o tema de estudo dessa noite. Elisane. Obrigada, Edinaldo. Boa noite a todos. Me chamo Elisane, eu moro em Rio Verde, sou casada, sou médica, mãe, tenho 3 filhas e sou estudante de logosofia há 14 anos. Antes de iniciarmos esse painel propriamente dito, pelo título, eu queria deixar aqui para vocês que, assim, no meu pensar e no meu sentir, educar alguém é o que mais importante poderíamos fazer nessa vida. Eu tenho entendido assim.
Primeiro, educar a mim mesmo e depois um outro ser. É o maior dos presentes. E para que possamos realizar algo tão grande, é necessário altas doses de paciência, afeto e compreensão. A palavra educar, segundo o dicionário Aurélio, significa promover o desenvolvimento da capacidade intelectual, moral e física de alguém ou de si mesmo. Mas dentro da logosofia, essa palavra ganha um significado mais amplo, de maior transcendência. Essa ciência ensina que educar para a vida é preparar os espíritos para o conhecimento de seus elevados destinos, ou seja, física, intelectual, moral e espiritual, de forma integral. Edinaldo, o que você tem para trazer sobre isso? Elisane, ao começar, vou trazer um aspecto que eu considero muito importante. Quando estava preparando para essa atividade, recordei bastante do conceito de família, né? E tenho compreendido a grande importância da família na educação dos filhos, em especial das pessoas que compõem o nosso lar, onde deve se buscar o melhor, né, para o conjunto e não o melhor para a individualidade de cada um. Deve ser um ambiente onde todos estejam dispostos a oferecer o que tem de melhor, para que nesse ambiente reine a tolerância, o afeto e o respeito, entre outros elementos. E quando isso ocorre, os conceitos vão sendo cada vez mais bem incorporados à vida, vão se tornando um ambiente sereno e de paz. Consequentemente, vai se expandindo também esse ambiente aos demais seres. E para essa atividade, né, vão observar que durante ela nós vamos fazer várias perguntas, né, e que nem todas poderão ser respondidas hoje. Poderão ficar como reflexão para cada um, e aqueles que tiverem interesse, ao final vamos trazer como será possível intercambiar mais sobre essas reflexões aqui trazidas hoje. Vale ressaltar, né, que essas reflexões são compreensões que serão apresentadas no decorrer dessa atividade, é fruto desse estudo e dessa aplicação prática à vida, com base nos conhecimentos adquiridos pela ciência logosófica, porém individuais de cada ser, praticadas por cada um de nós. E para iniciar as reflexões, vou trazer algumas. De quem é a prerrogativa de educar os filhos? Da escola? Das babás? Dos avós? Tios? Ou será que essa prerrogativa é nossa enquanto pais? O que tenho feito com essa prerrogativa de educar os filhos? Pelas observações, né, que tenho realizado e observado nos relacionamentos entre pais e filhos, por falta de tempo ou de prioridade de alguns pais, não tem se cumprido essa prerrogativa como se deve. Ou vocês não têm observado essa realidade no dia a dia? Eu tenho observado isso bastante. Mas quero dizer aqui que, além de prerrogativa, para nós aqui, hoje, é também um dever moral fazer uso dessa prerrogativa. O autor da ciência logosófica, Carlos Bernardo Gonçalves Pecot, diz que inspirar simpatia é criar um meio de convivência feliz, assim como dar alento a quem dele necessite, é dever moral do homem. Ao dizer isso, compreendo que ele está ressaltando, né, este dever moral que temos para com a humanidade. E para com nossos filhos? Será que esse dever ainda não é maior? Para mim, isso é uma verdade, a qual tenho buscado sempre realizar. Compreendo que este dever se amplia quando penso na educação dos meus filhos.
Então, por onde se inicia a educação dos nossos filhos? Corrigindo erros neles? Que recursos tem utilizado para educá-los? Esses recursos têm sido embasados em quê? Somente naqueles conhecimentos que nossos pais nos passaram, naqueles que observamos na televisão, nos meios de comunicação, ou tenho dedicado tempo para estudar e ampliar os conhecimentos para que cada vez acerte mais e erre menos? E você, Elisa, que tem observado? Olha só, Edinaldo, a sabedoria logosófica, ela ensina que a mente infantil ela é suscetível a inclinar-se na direção de qualquer pensamento que a sugestione. Como não sabe nem tem consciência alguma da vida, ela aceita com facilidade tudo que lhe é inculcado. Daí a enorme responsabilidade de quem tem a seu cargo a tarefa de conduzi-la. Penso que isso traduz bem a nossa responsabilidade. Geralmente, quando queremos avançar no campo da vida profissional, financeira, dedicamos um tempo a realizar um curso de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí vai, né? Até alcançar o objetivo desejado. Eu compreendo que isso é o certo a se fazer, né? Para que nós possamos nos tornar seres mais capazes profissionalmente na área que atuamos. E para educar nossos filhos? Uma vez que eu compreendo que é de um valor muito maior do que esse da parte profissional. O que eu tenho feito? Quanto tempo da vida eu tenho dedicado a estudar e procurar compreender o que é necessário para educar os filhos? Que ferramentas eu utilizo? Eu tenho entendido que é muito importante nos prepararmos para sermos pais, educadores. Mas como faz? Tem alguma escola que ensina isso? Uma escola onde nos ensina a formar caráter, formar seres de bem, que quando adultos assumirão suas responsabilidades junto à sociedade e farão deste mundo um lugar melhor? Você conhece, Edinaldo? Elisane, conheço sim. Durante essa atividade, vamos trazer alguns elementos práticos que conseguimos adquirir nessa escola através dessa ciência, né, que nós estamos falando hoje, com esforço realizado por cada um de nós. Essas perguntas, né, que eu e a Elisane estamos fazendo, são perguntas que eu já me fiz há algum tempo atrás, com o nascimento do primeiro filho, vendo que aqueles conhecimentos que eu tinha recebido dos meus pais não eram suficientes para educar meus filhos. Por mais esforços que meus pais realizaram, alguns precisavam ser melhorados, outros adquiridos, né? Outros revistos, trocados, substituídos, né? A realidade da sociedade vinha e vem sofrendo grandes transformações. E eu preciso estar atento a isso, né? Para preservar os valores essenciais da vida e ir atuando na educação dos filhos, né, de acordo com a realidade do mundo mental de cada um, estimulando suas virtudes e combatendo as suas deficiências. Então pensei, tenho que ser melhor pai que meus pais foram. Não por vaidade, de forma alguma, mas por um dever moral para com meus filhos e a sociedade a qual eu faço parte. Quero reafirmar aqui que meus pais ofereceram o melhor que tinha para oferecer, com maior afeto e carinho, e tenho uma eterna gratidão a isso. Gratidão é um conceito que cada vez mais tenho procurado ensinar aos meus filhos, porque tenho observado que esse conceito tem se perdido na sociedade a qual estamos inseridos. Quando falo em melhorar, isso não quer dizer que eu tenho que mudar, né, os valores que nossos pais nos passaram totalmente.
mas preciso buscar novos recursos, ampliar, fortalecer os valores essenciais à vida, à moral, ao respeito, entre outros aspectos que devem ser ensinados na educação dos filhos. E penso que todos os pais se preocupam com isso. Penso, né, e tenho observado que todos já compreenderam aqui que essa atividade não é para falar de como encaminhar os filhos para ser grandes profissionais, médicos, advogados, contadores e outras profissões. Estamos aqui para trazer elementos com o intuito de formar melhores seres humanos para a vida de relação familiar, profissional, em todas as suas vidas de atuação. Sabemos que no campo profissional, hoje, com dedicação e esforço, provavelmente vamos conseguir encaminhar os filhos, não é uma verdade? Todos não observam isso? Mas fica a pergunta: que seres humanos estão sendo formados, né? que seres humanos estão sendo formados também com esses profissionais? E você, Lisa, o que tem observado? Edinaldo, eu tenho observado que essa educação que recebemos na escola diz respeito principalmente à parte física e intelectual, mas e no que diz respeito à moral e à espiritual? Observo um grande avanço na humanidade no que diz respeito à parte material. Mas isso tem sido suficiente para sermos felizes? As pessoas estão se relacionando melhor, apesar das facilidades de comunicação, com a diminuição das distâncias? A convivência familiar e conjugal tem melhorado? As relações no trabalho, como estão? Dinaldo, quantas vezes ao perguntar para alguém se a sua profissão ela é estressante, a pessoa depois de um longo suspiro responde: na minha profissão, eu mexo com gente, e mexer com gente é muito difícil. E exemplos disso temos o tempo todo, o que ficou ainda mais explícito agora diante da pandemia. Mas antes de falarmos das crianças, vamos falar um pouquinho dos adultos. Vamos aproveitar isso tudo que está acontecendo com a gente, para aproveitar para a gente tirar algumas lições. Alguém tem observado, ultimamente, a desobediência? Saiu um decreto lá, né? Eu penso que na grande maioria dos municípios esse decreto em algum momento já surgiu. É obrigatório usar máscaras. Será que alguém tem visto alguém andar por aí sem usar máscaras? Desobediência, não é? E não é criança, é um adulto. O desasseio. Agora eu fico refletindo, né? Toda vez que eu entro em casa, antes de entrar, eu tiro os sapatos. Como é que eu podia entrar com sapatos direto da rua dentro de casa? Porque isso é algo que surgiu agora com a pandemia, não era um hábito que nós tínhamos, né? E o egoísmo? A gente tem observado o egoísmo por aí? Tem muitos jovens saindo para festas, baladas, que se importa só consigo mesmo, com a sua vida, quer aproveitar a vida. E os idosos que estão em casa, quietinhos, né? Quando eu volto dessa balada, será que eu posso trazer esse vírus para eles? Impaciência, Edinaldo. Quantas vezes eu já ouvi, um ano passado, né? Lá para o meado do ano, as pessoas já estavam cansadas já de ficar em casa, e eu ouvi assim: nossa, essa vacina ela está demorando muito, por que não chega logo? Sem entender que tudo requer um processo, não é? Tem que ter a pesquisa, tem que encontrar como é que faz, tem o processo de realização, né, da própria vacina, dela ficar pronta, apta para ser usada, né, e depois distribuídas. Nós somos bilhões necessitando dessa vacina. Por isso que ela não chega logo, né? E aí o título da nossa atividade, Edinaldo: Educar filhos educando a si mesmo.
O que esse título sugere? Onde se inicia a educação dos filhos? O que você tem pensado sobre isso, Edinaldo? Eu só não tenho pensado, como também tenho comprovado, né, que essa educação inicia primeiro em nós, pais. Nós somos o primeiro que devemos realizar esse processo. E vou trazer uma vivência que eu penso que vai poder demonstrar bem isso. E todos já devem ter tido uma vivência semelhante com esta, ou algo parecido ao qual possa vincular essa mesma vivência. Mas antes de trazê-la, vou fazer uma pergunta. Como tem sido a reação dos filhos quando solicitam a colaboração para os afazeres diários? Assim, de alegria, disposição, nossa, que ótimo! Meu pai me chamou para lavar o carro, minha mãe me chamou para auxiliar ela a lavar a vasilha, ou mesmo para lavar a louça, ou de queixa. Eu penso que nós sabemos, a grande maioria, o que tem acontecido, né? Nessa vivência, o estudo logosófico proporcionou algo a mim, né, extraordinário, que eu descobri a importância, né, do conhecimento quando eu estou atento, a qual antes não tinha percebido e não sabia as consequências da minha atuação equivocada. Então, vamos à vivência. Geralmente, aos finais de semana, nós vamos à fazenda, né, visitar familiares, né, antes da pandemia. Agora estamos um pouco de recesso, né? Mas isso também não é motivo para as queixas. E quando chega, geralmente o carro chega sujo, ou de poeira ou de lama, de acordo com o período do ano. E quando eu ia lavar o carro, né, quando o meu filho mais velho ainda era, né, uma criança, às vezes ele ia para a calçada e ficava lá me auxiliando, como é natural de uma criança. Ou seja, às vezes desfazendo o que eu fazia. Eu penso que todos já tiveram, que têm filhos, já passaram por algo semelhante, filhos nessa idade. Como é natural de uma criança fazer, ela não sabe fazer as coisas, então ela está ali para aprender. Então, vamos lá. Então, o que acontecia? Quando eu estava lá lavando o carro, ela vinha com o pano, a bucha suja, aonde eu já tinha lavado, jogava água, ia lá, passava, jogava de novo. Nossa, aí o pensamento vinha, nossa, mas eu já lavei, né? Tá sujando. Nossa, vai passar o pano sujo de terra aí, ó, vai arranhar o carro. No início, o que eu fazia? Solicitava o filho para se retirar e ir para dentro de casa. Procurar algo para fazer. Até porque eu sozinho andava muito mais rápido naquela atividade. Era muito mais fácil, muito mais ágil. Mas era o correto? Após estudar um pouco e refletir sobre aquela minha conduta, descobri que estava cometendo um grande erro. E por quê? Quando eu estivesse maior e solicitasse a colaboração do filho para aquela atividade a qual ele já se mostrava bem mais apto a fazer, será o que seria a reação dele? Como eu manifestei anteriormente, de alegria? Será que ele viria fazer com gosto, com boa vontade? Eu penso que não, porque eu não ensinei. Eu não ensinei ele a fazer isso, eu não auxiliei. São oportunidades como essas que eu tenho observado, né, que a minha falta de atenção tem feito eu perder essa grande oportunidade de ensinar e conviver com ele. Eu poderia ter usado aquele momento para ensiná-lo a fazer de forma correta. Valorizar o seu esforço, a sua boa vontade. Por mais que realmente ele não tivesse capacidade de colaborar, mas com certeza ele se sentiria valorizado, né? E estaria criando dentro dele um grande estímulo de ser o colaborador. Ou vou ter que viver com aquele pensamento reativo agora.
É diferente daquilo que eu poderia ter conquistado. Quando eu peço a colaboração, não posso, está difícil, vem aqui. Eu penso que são fatos como este e outros do dia a dia que nós vivemos diariamente e deixamos, né, de ter atenção e depois não ensinamos eles a fazer, queremos que eles façam. Será que agora eles vão estar dispostos a fazer? Vai querer fazer? Algo que eu já observei com alguns erros que eu cometi e às vezes ainda cometo, tenho procurado ficar atento para cometer menos erros, é que hoje estou tentando corrigir erros nos meus filhos que são frutos da minha atuação equivocada, de oportunidade a qual eu não aproveitei para atuar de forma docente, aonde eu deveria primeiro corrigir em mim primeiro, para depois tentar corrigir no filho. Por quê? Porque eu tenho comprovado, quando eu faço esse exercício, tanto o filho ganha, como eu ganho. Como isto é bom, é docente, é educativo, né? É muito afetuoso, estabelece vínculo. Mas para que isso ocorra, eu preciso de algo que eu vejo que é essencial. Eu preciso de conhecimento para saber atuar. Para ensinar os filhos a fazer, primeiro eu preciso aplicar esse conhecimento na minha própria vida, realizar esse esforço com constância, repetição, né, com a paciência inteligente. Quando eu vou realizando esse esforço em mim, depois eu consigo levar para eles e eles vão aprendendo a fazer com gosto. Isso é uma verdade que eu tenho comprovado, Elisângela. E você? Pois é, Edinaldo. Edinaldo está se educando, né? Porque é possível a gente educar sem ser educado? Sem saber o que se pretende ensinar? Vamos fazer um exercício. Como gostaria que meu filho fosse? Né? Vamos imaginar, então. Queria que ele fosse organizado, aciado, honesto, afável, desprendido, decidido, obediente, discreto, tolerante, e por aí vai, né? A gente tem uma lista imensa de virtudes, né? Quem que não gostaria que o filho fosse assim? Agora, se existisse um espelho que conseguisse mostrar o que eu tenho em meu interno, eu iria ver um ser com todas essas virtudes que eu gostaria que meu filho tivesse? Se eu já a possuo, fica fácil ensiná-las. Mas se não, como fazer? Uma das formas que o homem utiliza para aprender é através da imitação. A criança observa os movimentos do adulto e vai imitando. Por isso, o exemplo é tão importante. Mas tenho me atentado que hoje em dia as crianças têm milhares de exemplos para observar e seguir. Com o advento da internet e dispositivos eletrônicos cada vez mais frequentes em nossos lares, a criança ela literalmente tem um mundo na palma das mãos. Um mundo de coisas boas e um mundo de coisas ruins. Recordam lá no começo, quando eu citei que a mente da criança ela é suscetível a inclinar-se na direção de qualquer pensamento que a sugestione? E agora, como é que a gente faz? Eu compreendo que neste momento, principalmente que nós estamos vivendo, é importante ensinar as crianças a pensar, a discernir se determinado pensamento e conduta lhe fará bem. Os filhos precisam entender o porquê fazem ou deixam de fazer as coisas. Se aprende a pensar, escolhe melhor os pensamentos para pautarem suas vidas. E se erram e identificam que erraram, isso fica para si. Provavelmente esse erro não acontece mais. E aí vem outra pergunta. Como é que eu ensino meus filhos a pensar?
Como que eu ensino alguém a pensar? E se eles já estão aí nesse caminho, né? De começar a ter esses movimentos mentais, né? De pensar sobre isso, sobre aquilo, de discernir, né? De começar a experimentar, isso aqui é bom, esse não é, esse dá certo, esse não. Né? E aí eles começam a expressar os pensamentos. Será que eu tenho auxiliado a desenvolver essa capacidade? Porque geralmente quando os filhos desenvolvem essa capacidade de pensar, né, isso faz com que surjam neles muitas perguntas. E isto, ao invés de nos estimular, às vezes nos causa irritação de tantos porquês, não é? Mãe, por que isso? Por que aquilo? Por que? Ai, menino, para! Ao invés de eu falar assim, nossa, vamos lá, né? Responder os porquês. E quando eu não sei, né? Investigar, procurar, né? Dar a resposta. Será que eu tenho dado, então, atenção às perguntas que fazem? Eu tenho dado respostas que farão com que desenvolva ainda mais essa faculdade de pensar? Como, por exemplo, da repergunta. O que você pensa sobre isso, Edinaldo? O que você já pensa, né? Você trouxe para a gente lá aquele exemplo, né? Que chegou à conclusão que tinha atuado de forma errada, né? Mas agora está aprendendo. O que você tem para trazer para nós sobre isso? Eu tenho comprovado, né, que não tem dado a atenção necessária. De forma geral, não temos dado. Vou falar, por exemplo, de um conceito simples, né, disso, o conceito de trabalho. Qual tem sido o conceito de trabalho que eu tenho repassado aos meus filhos? Através das minhas manifestações, quando chego em casa, conversando com amigo, em qualquer outro ambiente. Sou aquele pai e mãe que chega em casa irritado, fazendo queixa dos colegas de trabalho, do chefe, dos empregados. Né? Sou esse tipo de pessoa que toma essa determinada atitude. E aí eu pergunto, ao ouvir isso, como vai reagir meus filhos quando estiverem aptos a trabalhar? Eles vão estar estimulados, vontade de trabalhar, ou já vai ver o trabalho como um fardo a ser carregado? Será que vão ver o trabalho somente com a função de dar dinheiro e não como uma grande oportunidade que o trabalho oferece de fazer amigos, de melhorar a convivência, de me capacitar enquanto ser humano, entre outros aspectos muito úteis que o trabalho oferece, né, para todos nós? Penso que nós sabemos essas respostas. E durante um período da minha vida, eu trazia muito esse conceito ao qual eu refleti. E com estudo, eu procurei afrear esse pensamento de queixa. Por mais que sabemos que no trabalho temos adversidades, né? Tem dias que são mais difíceis do que os outros. Mas eu não preciso trazer esse conceito, né, essas queixas para casa, para desestimular, né, meus filhos. E eu vejo que o estudo logosófico tem me propiciado a rever muitos conceitos. E a você, Elisane? Também, Edinaldo. Mas uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que erros na educação dos nossos filhos a gente comete o tempo todo, né? E a gente vai cometer muitos outros ainda. Mas agora que eu já sei, né, o tanto que eu tenho que me educar ainda, né, não tem como não cometê-los. Mas o importante é identificar logo o erro, né? Porque não dá para a gente... agora eu entendi o tanto que eu preciso aprender, me educar, me capacitar, né? E aí a criança já está ali. Não tem jeito de congelar a criança, né? Espera ali, eu vou ali
me capacitar, me educar, daqui a pouquinho eu volto, descongelo, e aí a gente continua a educação sem cometer erros nenhum, né? Então, é muito importante entender isso, né? Corrigi-los o quanto antes, né? E cometer outros erros, não os mesmos. Eu sei que a Edinal tem mais uma vivência para trazer para a gente, né? Que nos mostra que com a capacitação, né? Com o conhecimento adquirido, nós podemos atuar de forma diferente e melhor. Você traz para a gente, Edinal? Vou trazer, sim, né, com uma grande alegria. E isso, né, é resultado, essa capacitação de um estudo durante bastante tempo, a qual eu vim procurando aprimorar, e eu sei que tem elementos ainda que eu preciso agregar a ela. E foi algo que eu adquiri aqui nessa ciência logosófica. Um dia, ao chegar da escola, a esposa estava bastante triste, né, incomodada, e tinha motivos para isso. Manifestou que pela primeira vez havia sido chamada à secretaria da escola por conta de um ato falho de um dos filhos, juntamente com outros colegas. Após relatar o fato, então pensei, a primeira medida que tomamos foi de não atuar com os pensamentos reativos que estavam na mente de deficiência, que antes, com certeza, eu atuaria. Sair esbravejando, querendo respostas, por que aquilo tinha acontecido, que não podia e tal. Então, pensei, tenho que usar os recursos aos quais eu tenho aprendido para enfrentar essa situação e atuar de forma consciente, de forma a promover um resultado final melhor. Como tínhamos um compromisso, né, naquele momento, organizamos e saímos para o compromisso sem tratar do assunto. Ao ir para o compromisso, fui refletindo sobre o assunto. Nesse compromisso que tínhamos no momento oportuno, eu fiquei refletindo. E ao retornar para casa, após ele ir para o quarto, eu também o acompanhei, né, distante da filha, né, preservando ele, né, pela descrição que deveria ser feita, e não deixar a situação um pouco mais desconfortável, porque já percebia, né, na face dele o quanto ele estava arrependido daquilo que tinha feito. Então, eu não precisava mais trazer elementos para demonstrar, para que ele ficasse ainda mais constrangido. Iniciamos a conversa, e de início eu perguntei sobre o que tinha ocorrido, né, como teria sido, então ele manifestou que não tinha participado com os colegas do ato falho, só tinha observado. Então procurei recordar dele, das suas virtudes, da minha confiança nele, manifestei sobre comportamentos equivocados que eu tive na minha adolescência, na minha juventude, e ainda hoje às vezes cometo. E devo sempre estar disposto a revê-los. E geralmente me envergonhava, e ainda me envergonha quando eu cometo esses erros. E que os erros cometidos, né, não eram justificativas para que eu cometesse outros erros. Uma conversa é como dois amigos, mas usando do meu dever moral, né, de pai, de procurar auxiliá-lo na correção da conduta, o qual eu entendo que nós, como pais, devemos ter sim e atuar, não sendo omisso nessa situação. Em determinado momento, então, ele manifestou que tinha participado com os demais colegas de todo o processo. Um erro que nada comprometesse sua vida futura, mas que era algo que não deveria ter sido feito. Ao afirmar sobre o ocorrido, então eu fiz algumas perguntas sobre o assunto, né? Que motivos o levaram a fazer isso? Que pensamentos passaram à sua mente justificando a sua atuação equivocada? Por que tinha negado na escola para a direção e os professores? Após as perguntas, ele manifestou alguns pensamentos e disse que estava envergonhado. Perguntei o que geralmente os pais, né, perguntam.
O que devemos fazer, então, nessa situação, né, quando erramos? E aqui em casa nós refletimos muito sobre isso. Ele, então, manifestou que nós sempre dissemos para falar a verdade e assumir a responsabilidade pelo que é feito. Manifestou que no dia seguinte iria se dirigir à escola e procurar redimir-se do erro, falando a verdade para os professores e a direção da escola. Fiquei muito feliz com a espontaneidade dele em atuar daquela forma. Manifestou ainda que recordava que sempre dizia que devemos pensar antes de fazer e que nossas atitudes não podem ser apagadas, né, como apagamos a escrita de um lápis com a borracha. Muitas vezes elas deixam marcas que não são possíveis de apagar. Agora precisaria procurar resgatar, né, a confiança daqueles seres envolvidos na situação, que eram quem? Nós, pais, professores, amigos e colegas. Confiança que ele sempre teve, pelos atos que sempre demonstrou na escola e no ambiente do lar. Depois de alguns aspectos, surge o ato mais afetuoso, né, que um pai pode receber do filho quando, né, está o corrigindo. E que, para mim, isso é o que mais, né, me tocou no meu sentir naquele momento. E foi no momento que os olhos cheios de água, né, e as lágrimas caindo dos seus olhos, ele me abraçou e eu vou abrir aspas. Obrigado, pai, por conversar comigo. Não vou negar que as lágrimas que caíram dos seus olhos também não caíram no meu. Porque naquele momento se reafirmava aquela convicção, né, de que o caminho de educar meus filhos estava sendo trilhado no caminho correto, no caminho baseado no conhecimento e no afeto. Não existe resultado maior de uma correção quando você atua e o ser que está sendo corrigido, né, toma uma atitude dessa. Eu penso que isso por si só traduz bem o resultado daquilo que eu posso aplicar à educação dos meus filhos, né, quando estou disposto a realizar ela com empenho e afinco. E penso que isso é uma realidade que eu tenho buscado a cada dia e devemos nos esforçar para isso. Vou passar para a Elisane trazer os aspectos. Ginaldo, que bela vivência, hein? E como a gente fica alegre quando a gente acerta, né? Essa era a mensagem que queríamos deixar para vocês. Que a ciência logosófica oferece inúmeros recursos para nos tornarmos seres melhores. Consequentemente, educarmos melhores nossos filhos que tanto amamos. Obrigada por essa grande oportunidade. Agora eu vou passar para o Edinaldo para ele concluir. Obrigada, boa noite. Falamos aqui, né, Elisane, de muitos aspectos, mas penso que isso é uma pequena parte, né, que podemos melhorar enquanto pais, enquanto seres humanos. E a ciência logosófica traz elementos não só para capacitar como pais, né? Hoje nós estamos trazendo elementos relacionados à educação de filhos, porque é o tema desta atividade de hoje. Mas eu penso que ela traz muito vários outros elementos, e tenho comprovado isso, né? Algo que a ciência logosófica tem me ensinado a fazer extraordinariamente, né, é a recordar do Criador e pensar por que o Criador nos dotou de tanta inteligência. Será que foi para atender só os aspectos físicos da vida? Tenho comprovado que não, por algo mais, né? Da sabedoria logosófica, para concluir, vou trazer um aspecto que o autor da logosofia traz. É indispensável que o homem se converta em um verdadeiro labrador de sua inteligência e compreenda que, quando a mente recebe a luz do conhecimento, essa luz deve se transformar em calor permanente, a fim de poder experimentar as sensações de algo que está trabalhando em seu interno, visando propiciar sua superação.
vou passar a palavra para a Fátima fazer as conclusões. Queremos saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se temos pergunta, eu não estou tendo acesso aqui às perguntas. Ainda não tem pergunta, não, mas podem fazer. Então, temos uns minutinhos aí. Alguém gostaria de perguntar? Fátima, enquanto aguarda aí, eu vou trazer um aspecto, né, de uma pergunta que foi me feita hoje, eu falando com um pai, né, relacionada a essa atividade, e ele manifestou, né, o quanto tem observado, né, o quanto tem mudado as relações humanas e o quanto que isso tem sido difícil, né, na educação dos filhos e tem feito com que as pessoas, né, não queiram mais ter filhos, né? E ele me perguntou, né, o que fazer. Então, eu refleti, né, que para isso eu preciso buscar os conhecimentos, né? Preciso buscar conhecimentos e compreender, né, que a vida requer de nós esforço, né, em todos os aspectos da vida. Para eu ter conquista, para ter sucesso, requer esforço. Então, assim, isso não é desistindo, porque nossos pais realizaram grandes esforços, como compreendo que nós também podemos e devemos realizar. E a luta é lei da vida, o autor da Logosofia traz esses aspectos e eu tenho comprovado isso. Então, tem que aproveitar essas oportunidades que temos, né, de refletir sobre esses aspectos e não fazer opção pelo caminho mais fácil, mas por aquele caminho ao qual vai me dar a oportunidade de adquirir maior conhecimento, experimentar novas experiências, né, ter vivências, sabendo que vai requerer de mim esforço e dedicação nesse caminho. Obrigado. Ginaldo, tem uma pergunta aqui, ó. Como que funciona a educação das crianças no Colégio Logosófico? E uma outra pergunta também, como se faz para estudar a logosofia? Sobre essa educação no Colégio Logosófico, eu vou deixar para a Elisane. Eu não tive essa grata oportunidade de ter meus filhos lá no colégio. E a Elisane teve, eu vou deixar para ela manifestar. Como é bom recordar do colégio. Um tempo que eu morei em Goiânia, minhas filhas tiveram a oportunidade de estudar no colégio, e eu tive a oportunidade de acompanhá-las, observando, né, o que elas aprendiam lá, e nas atividades extraclasses, e assim é muito interessante, né? A primeira coisa que a gente observa é o afeto, é algo assim encantador. Eu recordo que todas as crianças lá, elas são chamadas pelo nome, né? Eles têm um nomezinho bordado no uniforme, mas assim, com o tempo, passa a ser algo natural. E algo que até me surpreendi, porque elas já saíram de lá, já tem 4 anos, né? E assim, 3 anos depois que elas já tinham saído de lá, eu tive a oportunidade de ir ao colégio visitá-la, e o porteiro recordou o nome das minhas filhas, né? Então, o afeto é algo que permeia todo o ensinamento, né? Com muito afeto se conquista muitas coisas, né? Além de outras técnicas, né? Assim como eu manifestei
sobre a repergunta. Então, a criança, às vezes, ela é muito curiosa e ela quer saber muito, né? Então, isso é uma das técnicas que tem, né, da pedagogia. Voltar a pergunta para a criança, né? Para isso já fazer com que a mente vá se movimentando, né? Vá querendo ser um cientista. A gente costuma falar que a gente é um cientista da própria vida, né? Que a gente vai pesquisando a própria vida e com isso entendendo e aprendendo o que é a vida, né? O que significa. E esses conceitos vão sendo levados já para as crianças lá no colégio desde tenra idade. Espero que eu tenha colaborado um pouquinho com a pergunta. Obrigada. Sobre como estudar, né? Hoje essa atividade ela está sendo dirigida em conjunto, né? Como foi citado anteriormente, por Iporá, Rio Verde, Jataí e Mineiros. Essas cidades elas têm sedes da Fundação Logosófica. Naturalmente, nesse período estão fechadas porque por conta da pandemia, e existe outras, Morrinhos, Goiânia tem 2 sedes, tem o Colégio Logosófico, né, as mais próximas são Palmas, Itaberaí, nós temos essas cidades. E assim, mas como que eu faço? Entra no site, né, que vai ser colocado aí ao final dessa atividade, lá você pode se inscrever e será direcionado para essa sede, né, ao qual vai receber e-mail, todo o contato para realizar esse estudo. Né? Para essas sedes menores, se conhecer algum estudante, pode entrar em contato com o estudante que vai ser encaminhado, que nós chamamos, né, de um curso de informação, que é onde você passa a saber mais sobre a ciência logosófica. Vou voltar a palavra para a Fátima para ela trazer as considerações finais e quero, né, agradecer também a todos por essa grata oportunidade que eu tive. Primeiro, de estar trazendo esse elemento para vocês e de estar, né, dando continuidade, aprofundando nesse estudo que tem propiciado uma vida de relação muito mais feliz no ambiente do meu lar. Obrigado. Tivemos minutos aí muito produtivos, né, com a exposição do Edinaldo e da Elisane, os quais destacaram diversos elementos da sabedoria logosófica e como estes resultados têm favorecido a educação de si mesmo e dos filhos, fazendo-os mudar a forma como sentem, conduzem e concebem a vida. Esperamos que todos tenham gostado. Como manifestei no início, esta atividade faz parte de um calendário anual de divulgação da ciência logosófica e uma introdução do curso de pais, que acontecerá em 4 reuniões, com temas variados, enfocando o tema central, educar filhos educando a si mesmo. Com este, que será quinzenal, e terá o curso que será quinzenal e terá início no dia 7 de abril de 2021. Logo estaremos divulgando também através das redes sociais. Consultem também nosso site www.logosofia.org.br e mais informação sobre logosofia, tais como endereços e telefones de contato das sedes logosóficas, podem ser encontradas neste mesmo site, assim como a possibilidade de download gratuito dos livros que balizam a ciência logosófica. Assim, nos despedimos de todos com muita alegria, né? Fiquem com o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Anelamos que todos possam participar do curso de paz. Boa noite.